O que é leitura crítica? Onde vive? Do que se alimenta? Hoje, no Globo Repórter. Esse vídeo vai ser tudo sobre leitura crítica. Então, o que é, para que serve, quanto custa, como contratar, como funciona, etc. E se você quer virar um leitor crítico no futuro, eu também vou dar algumas dicas de como você pode começar a fazer isso. Como é que é o nome daquele filme? Tudo o que você sempre quis saber sobre leitura crítica e tinha medo de perguntar. O que é uma leitura crítica? É a produção de um relatório que vai expor os pontos positivos e negativos de um manuscrito. E daí os critérios usados vão variar um pouco dependendo do leitor crítico, mas no geral vão ser eles: estrutura, ritmo, arco de personagem, trama, personagens, narração, clareza, diálogos, verossimilhança, descrição, construção de mundos, entre outros. O que não é uma leitura crítica? Não é uma edição, não é uma preparação e não é uma revisão. Mas o leitor crítico, ele não mexe no seu texto, ele não edita o seu texto. O leitor crítico, ele vai ler seu texto e depois escrever um relatório. Ele não vai mexer no seu texto. Leitura crítica também não é uma leitura sensível e também não é uma leitura beta. Para que serve? A leitura crítica serve para te ajudar na edição estrutural do seu livro. A preparação e a revisão tem a ver com a edição frasal do seu livro, o texto, né, tipo a prosa. E a leitura crítica tem a ver com a história, com o enredo, com o conteúdo. E dela vai dar um olhar profissional para o seu texto, para sua história poder ser o melhor que ela pode ser quando você for publicar, ou quando você for mandar para uma editora ou para uma agência, enfim, você pode contratar uma leitura crítica quando você quiser. Quanto custa? A faixa de preço da leitura crítica vai mais ou menos de 6 a 8 reais a lauda. O que é uma lauda? Uma lauda é uma unidade de medida usada para medir quantidade de texto. Ou seja, lauda é uma quantidade específica de caracteres. Daí essa quantidade vai variar de profissional para profissional e de editora para editora. Mas no geral, uma lauda literária é 2.100 caracteres com espaçamento. Por que a gente usa a lauda para orçar serviços editoriais e não a página? Porque a página não é uma boa unidade de medida para medir quantidade de texto. Se você pega o mesmo texto e você coloca ele em fontes 5, 12 e 43, esses 3 documentos vão ter a mesma quantidade de texto, mas eles vão ter quantidades de páginas muito diferentes. E um profissional editorial, ele precisa saber com quanto texto ele vai trabalhar para ele poder orçar o serviço de acordo com essa quantidade de texto e também para ele estipular o prazo de acordo com essa quantidade de texto. Como funciona o orçamento? Vou usar de exemplo o preço que eu cobro, que é R$7 a lauda. Digamos que o seu texto tenha 150.000 caracteres. A gente vai pegar esses 150.000 e dividir por 2.100, que é o tamanho da lauda. Significa que o seu texto tem 71,43 laudas. Só que o arredondamento é sempre feito para cima, então o seu texto tem 72 laudas. Aí a gente pega 72 vezes 7, que dá 504. Então, a leitura crítica para esse texto daria R$504. E é assim que funciona o orçamento. Como funciona o serviço? O cliente envia um e-mail para o profissional falando que quer contratar o serviço. O leitor crítico responde com o orçamento, com o prazo e com todas as informações gerais sobre o serviço. O cliente vai dar o ok no preço e no prazo, e daí vai falar que quer contratar o serviço, e daí o leitor crítico vai enviar um contrato que vai constar o preço, o prazo, a descrição do serviço e todas essas coisas. Os dois vão assinar o contrato. A maioria dos leitores críticos, eu diria, pedem um sinal. Eu acho que a maioria dos freelas pedem um sinal, no geral. Por exemplo, eu cobro um sinal de 50%. Então, o cliente pagaria 50% do valor no ato de contratação, que daí no exemplo que a gente usou seria 504 dividido por 2, 252. Olha, matemática. E daí o cliente vai pagar esse sinal, que nesse caso seria de R$252, e vai enviar o manuscrito no formato que o leitor crítico pedir. E daí o leitor crítico vai ler o livro e vai escrever o relatório dentro do prazo que foi combinado. E daí o cliente vai pagar o restante do valor e o leitor crítico vai enviar o relatório. Como é uma leitura crítica? Eu vou mostrar aqui um exemplo, mas aí primeiro eu queria falar. A formatação do documento vai depender muito do profissional. Eu vou dar exemplo aqui de um exercício que eu fiz para um curso de leitura crítica, que daí você tinha que mandar um exemplo de leitura crítica. E daí essa formatação não é a que eu normalmente faço, porque é a formatação que o exercício tinha que ter. Na verdade, cancela. Eu acho que eu vou mostrar primeiro o último relatório que eu entreguei, e daí eu vou, cobrir as coisas. Então, para ser de letra crítica, data, nome do autor, eu, e daí no caso aqui foram contos, então eram 9 contos. E daí normalmente eu coloco comentários gerais, e daí normalmente isso vai variar dependendo do texto. E daí eu coloco aqui, termos gerais, que é tipo um glossário dos termos que eu uso, porque eu gosto de usar termos técnicos na minha análise. Mas vai ter leitor crítico que não vai fazer isso, então, de novo, varia muito. E daí começa a análise. Eu tirei aqui o título do conto, mas aqui entraria o título do conto, normalmente coloco palavras, caracteres e tal, e daí eu vou fazendo comentários. E daí, ponto de vista, fantasma, descrições,
unidade. E daí agora eu vou mostrar isso aqui que tem uma formatação um pouquinho diferente, mas dá no mesmo. Foi de um conto de 5 laudas, então vocês podem ver que é uma leitura crítica bem curta, ela tem 4 páginas. Aí aqui eu vou dar alguns exemplos, tipo, enredo e trama. Aí a solução do conflito ocorre fácil demais, em problemas de verossimilhança, enfim, personagens. Aí aqui tem o humor foi bem utilizado, o protagonista carece de mais facetas e de uma conexão maior com a trama. Então, o problema que acontece às vezes quando um autor ele coloca um protagonista que, tipo, qualquer personagem poderia viver aquela história e aquela história seria igual com qualquer personagem. Mas a sua trama tem que ser única pro seu protagonista, né? O enredo precisa funcionar daquela forma porque o seu protagonista tá vivendo aquele enredo. E ele tá fazendo escolhas que modificam esse enredo de um jeito que só ele faria. Um personagem aqui que pode ser cortado. Linguagem, aí algumas coisas de linguagem, tipo rever, uso exagerado de adjetivos. E análise de mercado. Análise de mercado e público-alvo. E daí isso me leva pra minha próxima coisa, que é, tipo, eu normalmente não coloco análise de mercado e público-alvo, a não ser que o cliente peça. E daí meu próximo tópico é, faça perguntas. Você pode perguntar coisas específicas pro seu leitor crítico, desde que essa pergunta esteja dentro do escopo da leitura crítica. Então, por exemplo, eu tive uma cliente ano passado que me mandou vários contos e ela falou que ela era péssima em títulos. E daí ela pediu pra eu comentar dos títulos. E daí, a cada parecer do conto, eu tinha um tópico. Título. E daí eu comentava do título. E daí, obviamente, que você não pode perguntar uma coisa fora do escopo da leitura crítica. Tipo, uma coisa que seria o trabalho de um preparador ou de um revisor. Como contratar um profissional. Então, eu já falei, né, como funciona mais ou menos. Você manda um e-mail, aí a pessoa te manda um orçamento, e nananã. Então, tipo, é assim. Então, aqui eu vou dar algumas dicas específicas de contratação. E daí, a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar profissionais que prestem esse serviço. E daí uma dica pessoal minha é que, a não ser que você tenha, tipo, um profissional específico que você admire muito, admira a carreira dele, gosta dele, daí você, tipo, quer contratar com ele, tipo, sei lá, você gosta muito da agência autoria, então você tem certeza que quando você for contratar uma leitura crítica, você vai contratar da agência autoria. A não ser que você tenha isso, eu recomendo que você peça orçamento pra mais de um profissional. Tipo, faz uma listinha de profissionais que você gostaria de contratar e daí pede orçamento pra todos eles. Não só pra saber da disponibilidade deles, porque nem todo profissional que você mandou um e-mail vai estar com a agenda aberta naquele momento. Mas também pra você, tipo, ver como é que eles respondem seu e-mail e daí pra você ver, tipo, muito provavelmente eles vão descrever o serviço que eles vão fazer e daí você pode ver quais são os critérios citados por cada um deles, tipo, que eles vão analisar. Ou, tipo, só o jeito que funciona o serviço. Qual que você prefere, assim, pra você ver qual profissional você acha que vai te entregar o serviço que você vai gostar mais. E daí, já que eu tô dando essa dica, é importante falar que sempre avisa pros profissionais que você não contratou que você escolheu outro profissional. O profissional, ele é um profissional, então ele não vai ficar chateado que ele não foi escolhido. Ele vai saber que você tomou a decisão que pra você era a melhor decisão e tá tudo bem. Então, avise. Outra dica é você mandar o número de caracteres com o espaçamento do seu texto já no primeiro e-mail. Porque tem muito escritor que manda um e-mail tipo, queria saber o orçamento e tal, queria saber quanto custa, meu texto tem 90 páginas. E na verdade isso não é um problema, porque daí você responde, o orçamento é feito a partir da quantidade de caracteres e tal, e daí você pede a quantidade de caracteres, daí eles mandam a quantidade de caracteres e daí você faz o orçamento. Mas, se você já mandar de cara a quantidade de caracteres com espaçamento, você economiza uns 2 ou 3 e-mails, entendeu? E daí a minha última dica é, espere críticas. O nome da leitura é leitura crítica, portanto o leitor crítico te fará críticas. Eu gosto de brincar que tem escritor que contrata leitura crítica, mas ele não quer uma leitura crítica. O que ele quer é uma líder de torcida. E assim, o escritor que quer uma líder de torcida não é um problema. Você vai mandar um e-mail pro leitor crítico falando que você só quer saber os pontos positivos da sua história. E daí, assim, o leitor crítico ele é pago pra ler um manuscrito e fazer um relatório. E daí é isso que ele vai estar fazendo, lendo o manuscrito e fazendo um relatório. Então, o leitor crítico vai ficar muito feliz, porque ele vai estar ganhando o mesmo valor pra ter metade do trabalho. E o escritor vai ficar muito feliz, porque ele só vai receber elogio no texto dele. Então, assim, todo mundo fica feliz. Então, se você for contratar uma leitura crítica, espere críticas ou avise pro leitor crítico que você não quer críticas. Como saber se um profissional é confiável? Essa primeira vai ser um pouco pessoal. Na verdade, cancela. Todas elas vão ser meio pessoais. Então, assim, na verdade, a minha dica é, tenha critérios, faz uma listinha de critérios, e daí, sempre que você for analisar um profissional, analisa cada um dos seus critérios. E daí eu vou compartilhar os meus critérios. Primeiro, eu não contrataria um profissional que eu nunca ouvi falar. E caso você tenha ficado tipo, mas Olivia, eu não ouvi falar de ninguém, eu vou indicar profissionais no final do vídeo. Mas, eu não confiaria o meu texto numa pessoa que eu nunca ouvi falar, porque eu nunca ouvi falar daquela pessoa. Então, a minha dica é, tenha um Twitter. O mercado editorial, ele tá no Twitter.
infelizmente, eu odeio Twitter, mas eu tenho um Twitter só pra acompanhar o mercado editorial. E tipo assim, tem listas, sabe? Mercado editorial brasileiro, editores brasileiros, profissionais do mercado editorial. Você não precisa nem pensar em quem eu vou seguir, tem listas, entendeu? E daí segue alguns profissionais e daí acompanha a carreira deles. Porque normalmente os profissionais, eles falam do trabalho deles nas redes sociais. Então você vai já saber mais ou menos como funciona cada profissional, pra você poder escolher quem é que vai se dar melhor com você ou qual que você vai gostar mais. Segundo, eu gosto de transparência, então eu não gosto quando a pessoa, tipo, só manda o valor do orçamento e não explica como ela calculou aquele orçamento. Porque, tipo, se eu estiver contratando um serviço editorial, eu quero saber qual é o preço da lauda que a pessoa cobra. Eu quero saber qual é a quantidade de caracteres que tem a lauda da pessoa. Eu quero entender a conta que a pessoa fez. E, tipo, não ficar achando que a pessoa só inventou um número aleatório, entendeu? E terceiro, se a pessoa não faz contrato. Já falamos de contrato aqui nesse canal, não é mesmo? E é diferente, tipo, sei lá, o valor do serviço vai ser R$50. E daí o cliente fala, realmente é necessário ter contrato? E daí o leitor crítico responde, tá, não precisa ter contrato. Porque, sei lá, é uma burocraciazinha a mais. Mas é diferente quando o leitor crítico não oferece contrato. E pior ainda quando você, cliente, pede um contrato e o leitor crítico fala que não faz contrato. Tipo assim, aquele profissional pode ser um profissional incrível, mas você vai arriscar? Eu não vou arriscar. Indicação de profissionais. E daí eu vou citar aqui uma listinha de pessoas com quem eu pessoalmente confiaria o meu texto. Tem a Guilhaga, da agência Página 7, e a Tassi Reis, da agência 3 Pontos. Eu não sei se elas fazem mais leitura crítica. Talvez elas tenham parado, mas eu sei que elas já fizeram. Então, tem a Beatriz de Oliveira, da editora Rocco. Tem o Sol Coelho, da agência Mag. A Gabi Colissigno, também da agência Mag. Já fiz mentoria com o Sol, inclusive, recomendo. Tem o Thiago Lee, que é escritor e host do Curta Ficção, né? O podcast, pra quem conhece. Tem a Letícia Zumaeta, da agência Autoria. E tem o AJ Oliveira, host, escritor e host do Dois Trabalhos. Eu acho que ele faz leitura crítica. Não tenho certeza, mas eu acho que ele faz leitura crítica. Como virar um leitor crítico? Cada um vai dizer uma coisa diferente, mas eu acho que é um conjunto de... Primeiro, você tem que ler bastante, porque você não pode ser escritor e nem leitor crítico se você não lê bastante. E daí você tem que estudar bastante, estudar escrita criativa, entender estrutura, entender personagem, entender arco, entender, enfim, todas essas coisas. Começa a betar vários livros, seja leitor beta das pessoas, que não é a mesma coisa que ser leitor crítico. E eu sei que tem gente que acha que é. E eu tenho uma opinião muito, assim, forte, decidida de que não é. E eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre leitura beta um dia. Então, um leitor crítico é um profissional que estudou pra fazer o que ele faz, enquanto que leitor beta, tipo, qualquer um que seja leitor pode ser um leitor beta. Isso não significa que a leitura beta seja menos importante que a leitura crítica. Na verdade, as duas têm objetivos diferentes. Mas pra você ser um leitor beta, basta você ser leitor, e pra você ser um leitor crítico, você tem que estudar técnica. Mas aí você começa fazendo leitura crítica e depois, quando você já tiver estudado mais, não sei o quê, aí você vai começar a fazer leituras críticas de graça. E daí por que eu falo fazer leitura crítica de graça? Você não vai cobrar R$2 a lauda, você não vai cobrar R$3 a lauda, você não vai cobrar 50 centavos a lauda, porque isso fode os preços do mercado. Isso não é saudável pro mercado, assim, quando tem profissionais cobrando preços muito abaixo do preço de mercado. Porque, como qualquer outro serviço, a leitura crítica ela tem um valor e os profissionais que fazem aquele serviço merecem receber aquele valor, que é o valor do trabalho que eles estão prestando. E daí quando tem uma pessoa que cobra, tipo, R$3 a lauda, e daí quando um profissional que já faz aquilo vai chegar pro cliente e vai cobrar 6, 7, 8 reais a lauda, aí o cliente vai virar e falar, mas o fulano cobra R$3, tipo, mas o fulano não cobra preço de mercado. Então não fode com os preços do mercado, isso é muito importante. E daí quando você já tiver feito algumas leituras críticas de graça, você já estiver se sentindo confortável pra cobrar pelo serviço que você tá fazendo, aí você pode começar cobrando o preço mais barato, que é R$6 a lauda. E daí é isso, assim, você vai pegando o jeito, descobrindo seu estilo, e daí depois você vai ajustar seu preço de acordo com o que você acha que o seu preço tem que ser ajustado. E daí eu vou fazer aqui uma indicação que é do curso do Conectivo Hub, que é o curso que eu fiz, o exercício que tava lá no... que é um curso de leitura crítica, que ajuda a pessoas que querem começar a fazer leitura crítica a se profissionalizarem, ou se você tá começando já e não sabe se tá fazendo as coisas certas e tal, não sei o que. A última turma que teve foi em janeiro, tipo, eles ainda não falaram quando vai ser a próxima, mas eu vou chutar aqui no meio do ano, provavelmente, então vou botar o Twitter deles aqui embaixo, e daí você segue e fica, tipo, de olho, caso seja uma coisa que você se interesse. E daí eu queria agradecer a Silvia, Stephanie, Érica, Vinícius, Jonas, Sombra, Pedro, Amanda, Reinaldo, Mica, Camila, Matheus, Beatriz, Mari, Felipe, Silfide e a 42 pessoinhas por terem se inscrito no meu canal. Muito obrigada. E daí alguns clientes não... E daí uma...